Antes de começar a fazer qualquer tipo de alteração, modificação, eu recomendo muito, mas muito mesmo, que você salve esse arquivo no formato nativo do GIMP. Então eu vou salvar ele aqui nessa minha pasta como planta dev de desenvolvimento, que eu estou trabalhando nela, e ele vai ter o formato nativo do GIMP, XCF. Então, sempre que eu quiser agora, eu vou salvar o arquivo. Então, sempre que eu quiser agora, eu posso ficar salvando o meu progresso e caso aconteça algum problema, meu computador trave, falte energia, o que quer que aconteça, eu tenho pelo menos uma cópia de segurança do meu projeto. Vamos renomear essa camada aqui para referência. Então, ela vai ser o fundo da minha imagem. E eu vou criar já a primeira camada, porque eu não quero pintar absolutamente nada relacionado com essa camada. Inclusive, eu quero travar aqui os pixels para que eu não possa fazer absolutamente nada nessa camada. Repare que eu não posso pintar, não posso fazer nada. Eu travei aqui a edição da minha camada. Ou seja, eu protegi ela, eu não posso modificar em absolutamente nada ela. E eu posso pintar nessa próxima de referência. A primeira coisa que eu gosto de fazer quando eu preciso fazer esse tipo de ilustração aqui no GIMP é usar algumas guias para conseguir desenhar de maneira mais satisfatória ou de maneira mais proporcional. Como assim desenhar de maneira mais proporcional? Para desenhar aqui as paredes, eu vou selecionar exatamente a área relacionada com cada uma das paredes. Mas para conseguir, por exemplo, fazer um alinhamento melhor, perfeito em relação a paredes, piso e outros elementos, eu gosto de usar guias. Você pode usar tanto guias como a grade do GIMP. Se eu pedir para visualizar aqui a grade, você vai perceber que nós vamos ter esses pontinhos que são exatamente a grade do GIMP. Mas eu não vou usar a grade, eu vou usar as guias. Como é que eu faço para criar guias? Você pode usar aqui a régua, que é exibida por padrão no GIMP. Então você tem aqui a opção de exibir as réguas aqui nessa opção. Por padrão, ela está sempre ligada. Quando eu clico numa régua, e isso acontece em todos os softwares gráficos, quando você clica na régua e arrasta o mouse para dentro da sua moldura, é criada uma guia. Eu vou colocar uma guia em cada uma dos meus pontos de referência principais aqui. Então vou criar um aqui nessa parede, nessa outra parede, e nós temos aqui também, claro, evidentemente a porta. A abertura da porta. Temos aqui outra abertura da porta. Vou colocar aqui uma outra guia. Lembrando, essa guia ela não precisa ficar perfeita. Como eu tinha comentado no vídeo anterior, isso não é um software de CAD. Nós estamos aqui numa ferramenta de pintura. Então, o ideal é que você tenha pelo menos uma guia ou uma referência visual para que você possa fazer esse tipo de ilustração. Aqui no caso, nós não precisamos, ou eu não vou fazer aqui a indicação da janela, porque nós podemos simplesmente fazer aqui uma separação depois no momento da pintura. Então, agora eu já posso começar a fazer as minhas seleções. Só para me certificar, eu vou ter certeza aqui que a minha opção de atrair as guias está ligada. Isso significa que toda vez que eu desenhar alguma coisa, mover alguma coisa, as guias elas vão servir como uma referência, elas vão ficar meio que magnetizadas em relação a ferramentas de desenho, seleção. Então eu posso, por exemplo, aqui já fazer a minha primeira seleção. Vou tentar fazer algo aqui. Se você reparar, quando o meu mouse chega próximo de uma guia, ele meio que pula e se alinha àquela forma. Então eu já fiz a primeira seleção, vou fazer aqui a segunda, vou deixar a tecla, eu esqueci de pressionar a tecla, então a tecla Shift, então repare que eu estou aqui com a tecla Shift, eu estou adicionando a minha seleção,
Eu vou só regular ela para ela ficar aqui. Depois que você pressiona Shift pela primeira vez, você não precisa ficar com o Shift pressionado. O GIMP vai entender que você já adicionou aquela seleção. Vou fazer outra aqui. Vou fazer outra aqui. Ele, apesar de não estarem próximas uma da outra, o GIMP vai entender que é a mesma seleção. Então, vou fazer outra aqui. E vou fazer outra aqui. Então, repare como essa seleção que nós fizemos aqui da parede, ela é muito facilitada. Você consegue fazer ela de maneira bem fácil e simples usando guias. Eu vou renomear essa camada aqui como paredes. E como nós temos uma camada já separada, eu vou usar a ferramenta balde e eu vou pintar. Geralmente é planta baixa quando você tem esse tipo de representação. A planta baixa, as paredes, elas têm a cor preta. Então eu vou usar aqui a minha cor de frente, que já está marcada como preta. E eu vou pintar aqui. Então repare como nós já pintamos as paredes com a cor preta. E nós já temos aqui a nossa parede numa camada exclusiva.